Sabe aquela sensação de que o nosso mundo está meio que se partindo? Pois é. E se a solução para a gente se reconectar tiver uma ideia antiga? Uma ideia que talvez a gente tenha esquecido o real significado. Vamos mergulhar juntos na lógica da caridade como uma poderosa força de conexão. É uma coisa que se sente no dia a dia, né? Aquela impressão de que as pontes estão caindo, que as divisões só aumentam. Parece que a gente consegue ver as rachaduras se formando. E o pior é que isso não é só uma impressão, não. É a realidade. Os materiais que a gente analisou pintam um quadro bem preocupante. Conflitos globais que tem gente que já chama de uma terceira guerra mundial em pedaços e, ao mesmo tempo, aqui dentro, a polarização vai nos fechando em bolhas, sabe? Onde o diálogo simplesmente morre e a desconfiança só cresce. É exatamente aqui que a nossa análise começa. E se a resposta não tiver na próxima grande tecnologia, nem na próxima ideologia da moda, mas sim numa palavra antiga, uma palavra que talvez a gente tenha perdido o verdadeiro significado dela no meio do caminho? Bom, para começar, a gente precisa alinhar um conceito aqui. Quando se fala em caridade, a primeira coisa que vem à cabeça é dar esmola, filantropia, certo? Pois é, mas o que vamos explorar é algo, nossa, muito mais profundo que isso. Pensa assim, a caridade, nessa visão, não é só uma ação. É quase como uma nova lente para enxergar a realidade. Uma lógica que muda tudo. É um amor gratuito, aquele que não espera nada em troca e que ilumina todas as áreas da vida, a pessoal, a social e, pasmem, até a política. Não é uma emoção, é um princípio. E a diferença fica muito clara quando a gente compara. De um lado tem a visão comum que trata a caridade como um ato isolado, dar coisas. Do outro, essa nova lógica que transforma a caridade num modo de ser, enxergar as pessoas, compartilhar a vida. A diferença é gigantesca. A gente sai de uma simples transação para uma transformação de verdade. E essa citação reforça um ponto super importante. Essa ideia não é uma coisa vaga, sentimental. Ela tem uma estrutura. Como alerta o núncio apostólico, sem uma base, sem princípios, a caridade pode ficar cega, sabe? Perde a força e acaba virando só um assistencialismo superficial. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa lógica funciona no mundo real? Vamos conhecer agora algumas histórias de gente que coloca essa ideia para jogo no dia a dia. E o resultado, bom, é transformador. O nosso primeiro cenário é um dos mais fundamentais e muitas vezes mais desafiadores, a educação. É ali que a caridade se mostra como um princípio pedagógico que pode mudar tudo. Ouve só esse testemunho da irmã Leone Cia. Ela é de uma escola no Rio de Janeiro, num contexto de muita violência, e ela vai direto ao ponto. A mudança, segundo ela, começa dentro do educador. E às vezes, um simples abraço é a resposta para uma carência emocional que acaba gerando agressividade. 7.925. Isso aqui não é só um número, não. É o número de vidas de jovens em situação de vulnerabilidade que foram transformadas pelo programa Jovem Aprendiz da SEDUC. O foco ali não é só arrumar um emprego, sabe? É o acompanhamento de perto, humano. Agora, da sala de aula, a gente vai para o espaço mais íntimo de todos, a família. Porque é ali, em casa, que o acolhimento, que é a base de tudo, realmente começa. E assim como na escola, a transformação começa de dentro para fora. O José Paulo, do projeto Famílias para a Acolhida, nos lembra que a nossa capacidade de acolher o mundo nasce de como a gente se acolhe em casa. É nessa dinâmica diária de perdão, de misericórdia, que se constrói um alicerce sólido. E isso é essencial, especialmente para famílias que abraçam os desafios da adoção. E essa lógica não para por aí, ela se estende para muito além das relações diretas. Chega a alcançar até o jeito como a gente cria e experimenta a arte. O poeta André Tourinho traz uma reflexão muito poderosa. Sabe quando a gente vê tanta tragédia no noticiário que o coração parece que vai ficando anestesiado? Então, ele diz que a poesia funciona como um antídoto para isso. Ela ajuda a gente a ressensibilizar, a recuperar a capacidade de sentir, de ter compaixão e de olhar para o outro com solidariedade de verdade. A gente viu como essa lógica transforma a vida pessoal, mas e o coletivo? Como é que essa ideia de amor gratuito pode ser aplicada em larga escala e moldar o jeito como a gente organiza a sociedade inteira? O ponto de partida aqui é crucial. Caridade não anula a justiça. Na verdade, a justiça é o mínimo. É o chão onde a caridade pode começar a agir. E a partir daí, os princípios são claros. Primeiro, o Estado tem o dever de proteger os mais fracos. Segundo,
O trabalho de uma pessoa tem uma dignidade que vai muito além dos seus valores de mercado. E, por fim, uma sociedade justa de verdade depende de cooperação, não só de competição. E toda essa visão culmina numa redefinição da política. Longe de ser só aquela luta por poder que a gente está acostumado a ver, a política pode se tornar uma das formas mais altas de caridade. Um serviço de verdade, dedicado ao bem de todos. E isso nos joga direto no nosso desafio mais urgente hoje em dia. Numa era de algoritmos e inteligência artificial, como é que a gente usa essa lógica para proteger a nossa própria humanidade? É só pensar na diferença. A conexão humana de verdade, ela é meio bagunçada, né? Envolve empatia, vulnerabilidade, exige paciência. Já a interação com a tecnologia busca o oposto, eficiência, impessoalidade, gratificação na hora. São duas lógicas que estão batendo de frente. E o perigo, segundo as fontes, é sutil, mas profundo. É o risco da gente começar a preferir a facilidade das máquinas, que imitam uma relação sem conflitos. E se acostumando com isso, a gente pode simplesmente desaprender a lidar com a complexidade, com o perdão e com a beleza imperfeita das conexões humanas de verdade. É exatamente aqui que a caridade, essa lógica do amor gratuito, vira a nossa bússola. Um critério essencial para o futuro. Com ela, a gente pode começar a perguntar: essa nova tecnologia serve à dignidade humana? Essa política promove o bem comum? A sociedade que a gente está construindo está de fato enxergando as pessoas em primeiro lugar? Fica a reflexão, então. Num mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, qual é o valor de um amor que, antes de mais nada, enxerga o outro?